Cristo vem com esse grande propósito, ele se submete ao nascimento humano, como um ser humano, ele entra pela porta comum em que todos os seres humanos entram, e ele se submete a um fator adicional, o texto diz, nascido sob a lei. Veja essa palavra, sob, não é sobre, não é acima, é sob, né? É debaixo. Ele vem debaixo da lei, ele se submete à lei. Isso é uma expressão extraordinária, porque ele é o próprio legislador. É ele quem cria a lei, é ele quem estabelece a lei. Mas ele agora se submete a essa lei. Ele se faz servo. A leitura de Filipenses 2, né? Sendo eterno, sendo Deus, não devendo nada para ninguém, não tendo obrigação de fazer coisa alguma, ele se esvazia, ele se humilha, ele se rebaixa. Ele vai descendo, 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 se submete a nascer como um homem, a ser um servo. Se submete a carregar as nossas dívidas para com a lei de Deus. Porque o objetivo, ou os dois objetivos que Cristo cumpre ao nascer sob a lei, debaixo da lei, é obedecê-la, ele tem que cumpri-la. Nem um i, nem um tio pode ser ignorado, ou pode ser ignorados, ele tem que cumprir tudo, ele se submete à lei, ele tem que cumprir a lei, mas ele tem que fazer algo mais do que isso. Ele tem que quitar a lei. Ele diz isso, nem um i, nem um tio da lei passará até que tudo esteja cumprido, pleno. Ele tem que pagar uma dívida para com a lei de Deus. Dívida, como nós sabemos, não dele, mas nossa. A nossa dívida. Por isso, não há como falar do nascimento de Jesus só como uma história bonitinha de conto de fadas. Nasceu um bebezinho. Não é só isso, isso também. O bebezinho nasceu. Mas não para aí, não é só isso. Sempre está relacionado a isso o pagamento de uma dívida. A necessidade de pagar uma conta. Uma dívida. Ele vem para pagar. O grande propósito, então, do verso 5 está revelado. Para resgatar. Resgatar os que estavam sob a lei. Resgatar é o sentido, né, bem comum mesmo de pagar um resgate para trazer alguém de volta. Como num sequestro. Quando alguém é sequestrado, o sequestrador liga lá e diz, deposita tanto, pague tanto, se quer ter de volta a pessoa que você ama. Isso é um resgate, isso é um pagamento. Com a diferença, no caso aqui, que esse pagamento não é feito, o pagamento que Cristo veio fazer, não foi feito para o sequestrador. Que seria o diabo, seria Satanás. Mas foi feito apesar do sequestrador. Porque foi feito para Deus. É um pagamento para com a lei de Deus. Ele se submete a morrer pelos pecados por exigência da lei de Deus. Então, esse bebezinho é o próprio resgate. Ele é dado como pagamento. Ele nasce para ser o pagamento de um resgate. Perceba então que Cristo não pagará ou não pagou, né, usando agora o passado, os nossos pecados só quando ele morreu na cruz. Não foi só ali o momento em que ele pagou. Ali foi o fim do pagamento. Mas ele veio pagando a nossa dívida desde que nasceu. Seu nascimento já é o começo do pagamento do resgate. Do nosso resgate.